Bem, galera, a gente está quase chegando no finalzinho aí do potencial elétrico e a gente, na verdade, precisa retomar um conceitozinho que a gente já tinha conversado lá ao fazer a discussão da energia potencial eletrostática, que está associado à espontaneidade e ao trabalho, né? Então a gente falou o seguinte, que quando o movimento ele é espontâneo, né, a energia potencial ela sempre vai tender a diminuir, levando em consideração que quando o movimento é espontâneo, o trabalho ele é positivo. Eu dei lá como exemplo anteriormente o caso gravitacional de você pegar uma caneta ou um corpo qualquer a uma certa altura do solo e abandonar. Quando você abandona, sob a ação da força-peso, o trabalho ele é positivo. E a energia potencial gravitacional, então, ela diminui. Bom, em movimentos que não são espontâneos, a energia potencial ela aumenta. E aí o trabalho vai ser negativo. Então, quando eu abandono a caneta, a força-peso realiza um trabalho positivo, diminuindo então a energia armazenada pela massa. No caso, a caneta. A energia potencial gravitacional diminui. Quando eu pego a caneta em um certo ponto, né, zero de energia potencial gravitacional, e elevo ele até uma certa altura, uma certa distância em relação a esse ponto, essa massa, então, armazena energia potencial. Então, a sua energia potencial, ela aumenta. Nesse caso, o trabalho ele vai ser negativo. Mas aqui a gente só vai estar preocupado com movimentos que são espontâneos. E a gente, na verdade, vai olhar como é que uma carga ela se desloca numa situação dessa, onde que o trabalho realizado pela força eletrostática ou pela força elétrica, ele é o mesmo. Então, lembrando que a força eletrostática é uma força conservativa e que vimos o teorema da energia potencial, onde que o trabalho da força conservativa é menos a variação da sua energia potencial, vale a gente escrever isso. Então, o trabalho da força eletrostática é menos a variação da sua energia potencial eletrostática. Lembrando que esse menos faz com que você tenha a energia potencial eletrostática final menos a energia eletrostática potencial eletrostática final. A gente escreveu há uns minutos atrás, que eu posso ter a energia em termos do potencial. Então, a energia potencial eletrostática ela pode ser dada pelo produto entre a carga e o potencial. Então, substituindo isso, então a energia é a carga vezes o potencial inicial, a energia vai ser novamente a carga menos o potencial final. Como a carga ela é a mesma, como a carga que vai armazenar essa energia é a mesma, eu coloquei ela em evidência. O que sobra então é a diferença do potencial inicial menos o potencial final. Isso daqui a gente dá um nomezinho de diferença de potencial, que a gente representa pela letra U. De modo então que eu posso calcular o trabalho da força eletrostática como sendo Q vezes U, ou seja, a carga vezes a diferença de potencial na qual ela vai estar sendo submetida. Na verdade, ela vai se deslocar para uma região de maior ou de menor potencial eletrostático, como a gente vai ver. Bom, lembrando que a gente está preocupado com movimentos que são espontâneos, e lembrando que movimentos que são espontâneos o trabalho é positivo, eu faço a seguinte análise. Bom, se o trabalho tem que ser positivo, significa então que para uma carga positiva, isso daqui também tem que dar positivo, ou seja, essa diferença tem que ser positiva. Então, para uma carga positiva, o potencial elétrico inicial tem que ser maior do que o potencial elétrico final. Lembrando que a gente quer que o sistema ou que a carga diminua a sua energia potencial eletrostática. Então, nesse caso, para uma carga elétrica positiva, ela vai se deslocar de uma região de maior potencial para uma região de menor potencial eletrostático, a fim de diminuir a sua energia potencial eletrostática. Nada mais é do que o caso lá da massa, Aqui você tem uma energia potencial, mgh. Quando eu abandono, ela vai diminuindo essa energia potencial gravitacional. Então, ela sai de uma região de maior potencial para uma região de menor potencial. Agora,
Se a minha carga ela é negativa, né? Se aqui é menos, para dar positivo, e aqui é um produto, essa diferença tem que ser negativa. E para essa diferença ser negativa, agora o potencial final tem que ser maior do que o potencial inicial. E aí você vai ter menos vezes menos, dando mais, ou seja, o trabalho positivo para o movimento espontâneo. Então, nesse caso, a sua carga ela vai se deslocar de uma região de menor potencial para uma região de maior potencial eletrostático, a fim de também diminuir a sua energia potencial eletrostática. Então, novamente, a gente está aqui preocupado com movimentos que são espontâneos. Então, quando a carga ela é positiva, né, ela sai de uma região de maior potencial e vai para uma região de menor potencial eletrostática. Quando eu tenho uma carga negativa, essa carga negativa vai sair de uma região de menor potencial para uma região de maior potencial. Lembrando por quê? Porque esse produto Q vezes DDP, isso daqui tem que dar negativo, né? Ou seja, esse produto ele tem que dar positivo, para aí sim o seu trabalho ser positivo e o movimento ser espontâneo. Lembrando que o objetivo aqui é que a carga diminua a sua energia potencial eletrostática.